Fala pessoal, boa noite. Pessoal aí que acompanha o nosso site aí, o AF Endocrino Papers. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre câncer de tireoide, sobre como fazer o manejo, como fazer esse acompanhamento. Um tema que sempre gera muita dúvida, sempre gera muito questionamento, sempre que a gente bota algum caso nos nossos stories, sempre aparece muita coisa. Muito frequente, né? E muita gente também, quando faz o curso, quando faz tanto o curso consultório como o curso do TIM, gera algumas dúvidas, sempre tem algum caso, a gente sempre tem alguém que aparece no consultório com nódulo, com câncer, e sempre fica aquela insegurança, às vezes aquela dúvida de como fazer esse acompanhamento desse paciente, né? A gente sabe que o câncer de tireoide hoje já é a quinta neoplasia mais comum em mulheres, né? Assim, já está um nível bem elevado, mas graças a Deus tem um percentual de sobrevida muito alto, graças a essa possibilidade de tratamento, exatamente por conta da gente ter mecanismos aí efetivos em relação a tratamento e acompanhamento, é que a gente acaba tendo esse resultado tão bom nesses pacientes com carcinoma diferencial de tireoide. Então, se você se interessa por endócrino, se você faz consultório de endócrino, se você faz algum atendimento relacionado, eu acho que você sempre vai ter algum caso de câncer de tireoide e a gente vai poder hoje discutir um pouquinho como é que a gente faz esse acompanhamento. Então, passado esse tratamento inicial, né, você já pegou o paciente, já fez o diagnóstico de câncer de tireoide, o que a gente vai fazer daqui para frente, depois que ele já operou, né? O tratamento primário seria esse tratamento cirúrgico. Existem aquelas condutas de vigilância ativa, não vem ao caso, não é o tema de hoje, a gente vai falar de como a gente faz o acompanhamento. Para isso, a gente vai levar principalmente em consideração o paciente que fez tireoidectomia total, né? O paciente que fez a cirurgia completa. Quem faz lobectomia, quem faz a cirurgia parcial, né? A gente tem uma certa dificuldade em relação até a parâmetros, não está completamente definido como vai fazer esse acompanhamento. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre paciente com tireoidectomia total, certo? Então, o primeiro ponto que a gente queria trazer para vocês, dentro desses 5 pontos que a gente vai destacar hoje, seria como é que a gente vai fazer o planejamento desse acompanhamento do paciente com carcinoma de tireoide depois da cirurgia, né? Por que a gente fala de acompanhamento? Porque, teoricamente, eu já parto do princípio que você já deu o diagnóstico do paciente, então ele já veio para você antes, você solicitou a punção, veio ali maligno e aí você encaminhou para o cirurgião. Então você já vai dizer ao paciente tudo que ele vai precisar fazer depois, né? Assim, então a gente tem que fazer esse planejamento inicial. Então a gente mandou o paciente para fazer a tireoidectomia, a gente já tem essa orientação de que não tem um desespero em relação a condutas complementares, tá? A gente deve aguardar um pouco. Então o planejamento inicial do acompanhamento seria a gente receber o anatomopatológico para fazer a avaliação realmente ali dos fatores que estão associados, a descrição da peça cirúrgica, e a gente aguardar cerca de 8 semanas após essa primeira intervenção cirúrgica, né, para fazer uma avaliação com os exames laboratoriais e uma ultrassonografia, né. Geralmente a gente vai pedir a tireoglobulina, a antitireoglobulina, o TSH, para a gente ver se o paciente ficou na meta, né? Existe essa regra geral dos cirurgiões de passar 100 microgramas de levotiroxina para todo mundo que fez tireoidectomia total. Então a gente vai esperar as 8 semanas para ver se ele vai ficar dentro da meta e para ajustar a dose da levotiroxina e ver qual vai ser o tratamento complementar, se é que vai ser necessário algum tratamento complementar. Então o primeiro passo, quando a gente tem um paciente com câncer de tireoide, é fazer esse planejamento. De saber que a gente vai precisar fazer essa estratificação de risco assim que a gente tiver esse resultado, com 8 semanas após a cirurgia. Não tem pressa, não tem agonia, a gente deve esperar essas 8 semanas, tá bom? Segundo ponto, esperamos as 8 semanas e agora, né? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer depois que já fez essa primeira avaliação seria o estadiamento em relação ao risco do paciente, tá? Existe uma classificação TNM que está relacionada à mortalidade, né, em relação a tamanho, se tem linfonodo, se tem metástase, mas essa em geral não vai lhe ajudar muito em conduta. Essa não vai dizer para você se você vai fazer iodo ou não vai dizer para você se você vai fazer alguma supressão maior ou não do TSH. A classificação mais importante de a gente fazer no pós-operatório era aquela classificação de risco de recidiva.
Como é que a gente faz essa classificação? Existe carcinoma de tireoide que a gente classifica como baixo risco, risco intermediário e alto risco. Essa classificação vai ser baseada no anatomopatológico principalmente, tá? E às vezes na presença ou não de mutações, se você tiver acesso a fazer algum estudo genético já nesse momento, tá? O que a gente vai pegar? Se o paciente tiver algum sinal de agressividade, se o paciente tem extensão extratireoidiana, invasão vascular, se o paciente tem metástase linfonodal, isso vai chamar atenção para um risco maior de que a doença retorne ou que não foi completamente tratada, porque você tem esses achados no anatomopatológico, tá? Então, primeiro ponto, você vai ver essa história de extensão extratireoidiana, se invade alguma estrutura adjacente, tal, alguma coisa. Segundo ponto, linfonodo. Lembrar que linfonodo, se for até 5 linfonodos que tenham até 2 milímetros no seu foco de metástase, a gente ainda classifica como baixo risco. O linfonodo não necessariamente indica um risco maior de que a doença ainda esteja presente, né? Então, se o paciente fez o esvaziamento cervical direitinho e você faz ultrassom no segmento do pós, você vai conseguir ver isso aí direitinho, tá? O outro ponto que você vai ver é a história de invasão, e aí vem no anatomopatológico, se invade vaso, se invade nervo, se invade alguma coisa. E se já tem metástase, né? Se já tiver metástase, aí você não tem dúvida que o paciente nem precisa dizer que ele tem alto risco, né? Ele já está recidivado, ele nem curou todo ainda, né? Então, um apêndice aqui que a gente quer deixar para vocês e que talvez coubesse outra live depois, porque existe uma classificação em relação à histologia. Existem alguns subtipos de maior agressividade, né? A gente já falou anteriormente, Robineu, as células altas, células colunares, e a OMS reclassificou esses cânceres de tireoide, né, ano passado. E a gente tem o subtipo oncocítico, que veio substituir o célula de Hürtel, e tem algumas características que são pouco diferenciados, né? Aquelas variantes insulares, algumas outras alterações que podem ser classificadas como pouco diferenciadas. Isso aí, para quem vai fazer prova, vai ter que decorar, porque foi uma classificação nova da OMS. Para quem está fazendo nosso curso, vai estar lá presente, com certeza. Mas para quem faz consultório não precisa decorar isso, tá, pessoal? Assim, quando vier o anatomopatológico já vai vir escrito. Então, assim, já vai estar lá dizendo que é uma variante de alto risco, que é uma variante que merece atenção. Então, o patologista, teoricamente, já vai colocar isso para você. Importante ter um bom patologista para fazer essa avaliação direitinho, tá? Então, primeiro ponto, fazer o planejamento adequado. Segundo ponto, esperar as 8 semanas e solicitar os exames adequados, né? Além do anatomopatológico, você tem que solicitar tireoglobulina, antitireoglobulina, ultrassonografia tireoide. Segundo ponto, esperou as 8 semanas, avaliar o anatomopatológico para fazer a classificação de risco de recidiva. Essa classificação de risco de recidiva vai indicar para você se você vai ou não usar o radiodo, tá? E qual vai ser sua meta de TSH. Então, fiz essa classificação de risco, aí eu vou ver o que eu vou fazer, tá? Se for baixo risco, eu não necessariamente preciso dar iodo. Eu posso só operei, já resolvi, tal, tudo certo. Se for risco intermediário, eu provavelmente vou dar radiodo, tá? Tem caso de risco intermediário que não vai precisar de radiodo? Tem, tá? Se foi um risco intermediário que teve ali invasão de cápsula, invasão pouca de tecido e que aquilo foi retirado na cirurgia, não necessariamente eu preciso da radiodo. Então eu ainda posso, no risco intermediário, usar tireoglobulina para estratificar. Se for alto risco, com certeza eu vou ter que dar iodo, mas até no alto risco, antes de dar o iodo, é melhor dar uma checada, ultrassom de pescoço para ver se tem alguma lesão residual, tomografia de tórax para ver se já tem metástase diagnosticada. Então, no alto risco, eu tenho que já de cara ir atrás de outras situações. No baixo risco, provavelmente eu não vou precisar tratar. E no risco intermediário, eu vou precisar fazer iodo e vou ver a tireoglobulina lá que eu pedi e checar como é que isso aí tá, certo? Tireoglobulina, para quem não conhece, é uma proteína que só existe na tireoide. E aí, assim, se você operou a tireoide e tirou ela fora, teoricamente essa tireoglobulina vai vir num valor bem baixo, né? O paciente está usando levotiroxina, o TSH está baixo, então a tireoglobulina vai vir baixa. E a antitireoglobulina
é um anticorpo que pode bloquear a tireoglobulina. Então, um paciente que tenha antitireoglobulina positiva, ele pode vir com a tireoglobulina indetectável e você ficar louco ali sem saber se aquilo é real ou não, aí você tem que guiar pelo nível da antitiro. Então, a classificação de risco de recidiva é a primeira que eu faço, eu vou decidir iodo ou não e vou ver a tireoglobulina para me ajudar nisso, tá? É baixo risco, a tireoglobulina veio lá em cima, então não é mais baixo risco, porque tireoglobulina desproporcionalmente elevada é um critério de alto risco, porque indica recidiva, tá? Se for risco indeterminado, aí veio o risco indeterminado, tireoglobulina 0, não tem mais nada, não preciso dar iodo, tá? Posso só acompanhar. É risco indeterminado, mas veio uma tireoglobulina positiva, aí eu posso ou não fazer iodo, mas aí se eu fizer e for uma tireoglobulina baixinha, eu posso fazer só 30 mg/ri, que é uma dose baixa. Se vier uma tireoglobulina mais positiva, eu posso fazer 100, talvez 150, tá? Por que 30 mg/ri, pessoal? Porque a dose de 30 mg/ri, dose de iodo até 50, eu posso dar a dose e o paciente ir para casa. Ele não precisa ficar internado em isolamento. Internar em isolamento sempre é uma situação um pouquinho complicada, porque é um quarto isolado, não pode, a roupa o paciente entra, sai, acompanhante para ficar é muito confuso, né? Assim, não dá para ficar às vezes. Tem exceções que a gente abre, mas em geral tem toda essa restrição e não é muito confortável. Então, se a gente puder fazer dose mais baixa, melhor, tá? E como é que eu faço esse iodo, né? O iodo radioativo ele não está lá disponível a hora que você quer, chega lá e pega, não, né? Então, assim, o Centro de Medicina Nuclear tem que fazer o pedido da dose, então, em geral, essa dose não está lá disponível. Precisa de que o TSH esteja elevado para poder captar a dose do iodo. O TSH é o hormônio estimulador da tireoide, né? Aí a gente vai ter que ver. Para o TSH subir, eu posso suspender a levotiroxina e esperar 3 a 4 semanas, ou seja, induzir hipotiroidismo, ou usar o Tyrogen, que é o TSH recombinante, que seria mais confortável, né? O Tyrogen a gente evita no caso de metástase, tá? A gente já tem algumas perguntinhas que vão sobre classificação de risco, então eu já vou respondendo. A Alencar está perguntando se Robinale pode mudar algo. Robinale é uma variante histológica mais agressiva, tá? Se realmente tem Robinale no subtipo histológico, a gente deve se preocupar um pouco mais, ela indicaria risco intermediário, mas mesmo com o Robinale a gente vai checar do mesmo jeito a tireoglobulina. Se a tireoglobulina estiver elevada, vai tratar com radiodo, se não, se estiver muito baixa, a gente pode não tratar, tá? Mas indicaria essa classificação já de risco intermediário só por esse achado, tá? Então já seria um paciente provavelmente vai precisar de algum tratamento complementar. Saira Lacerda pergunta: no risco intermediário, uma tireoglobulina de 14 após 2 meses considera com certeza o ponto de corda da tireoglobulina dessa primeira avaliação. Lembrar que é uma tireoglobulina suprimida, né? Algumas classificações usavam um ponto de corda de 2 e outras classificações usam um ponto de corda de 5, né? Pensando que o paciente ainda não tomou iodo, tá? Então, uma tireoglobulina de 14, sem dúvida, é uma tireoglobulina alta, tá? Mesmo que o paciente não tivesse suprimido, se por alguma razão não tomou levotiroxina e o TSH subiu, mesmo assim ainda seria uma tireoglobulina alta. Então, nesse caso, consideraria o iodo sim. Talvez até uma tireoglobulina assim, passando de 10, valesse a pena checar direitinho o ultrassom cervical para ver se não tem nenhuma massa que sobrou da cirurgia, muito linfonodo, ou já tomografar tórax, porque talvez tenha alguma lesão e está deixando passar batido, tá? Então 14 já é um valor de tireoglobulina relativamente alto para um risco intermediário que já teria alguma preocupação. Acho que vale a pena fazer uma investigação complementar, tá bom? Então a gente fez essa classificação de risco de recidiva, ela vai indicar para a gente se vai tomar ou não iodo, e ela vai indicar a meta de TSH também, né? E é facinho assim, né? Se o paciente tiver alto risco, a gente suprime o TSH, bota ele para baixo de 0,1. Se ele tiver risco intermediário, a gente deixa numa faixa intermediária, de 0,1 até 0,5. E se ele tiver baixo risco, a gente pode deixar de 0,5 a 2. A gente sempre deixa nessa metade inferior da normalidade, tá? Nunca deixa o TSH completamente na faixa normal ou do meio para cima, tá?
E isso se regula, obviamente, pela dose de levotiroxina. Se você precisa baixar mais o TSH, você aumenta um pouco a dose da levotiroxina. Se você não precisa, você diminui um pouco a dose. Lembrar que se fez tireoidectomia total, provavelmente a dose seria mais ou menos 1,6 micrograma por quilo por dia, tá? Então dá para fazer essa continha, ao invés de deixar sempre 100 para todo mundo, pode botar 1,6, principalmente quando você acha que tem alguma doença residual, porque 1,6 geralmente deixa o TSH um pouquinho mais baixo, tá? Então teria essa avaliação, né? Se você quer suprimir mesmo, bota 2 microgramas quilo dia e por aí vai, tá bom? Então a gente já fez essa primeira avaliação, já decidiu se vai tomar iodo ou não, e aí o segmento que a gente vai fazer a posteriori vai ser, a gente quando dá uma dose de iodo, a gente tem que fazer a cintilografia, né? E a cintilografia é um exame para ver se essa dose de iodo foi captada, e ela vai mostrar se tem algum tecido residual. Essa primeira cintilografia, como geralmente tem resto cervical, ela capta muito no pescoço, então vai ficar muito tecido aparecendo no pescoço, né? Aquela estrelona no pescoço, e pouco tecido em outros focos, às vezes, né? Se tiver um foco ou outro muito grande, aparece já, mas se não, às vezes confunde um pouco, principalmente se for no pescoço. Então, às vezes, vale a pena demorar um pouco mais a sentir ou esperar para fazer com uns 7 dias depois da dose, para ver a captação mais tardia, tá? Então, no dia do iodo, como o TSH está alto, está estimulado, a gente pode aproveitar para fazer tiroglobulina, porque também dá para ter uma noção em relação à avaliação. Para quem tem acesso, essa cintilografia pode ser casada com uma tomografia, e é um exame chamado SPECT-CT, que lhe dá mais substrato anatômico para você ver realmente essa metástase, tá bom? Então, fiz essa primeira avaliação, dei a dose de iodo ou não, e aí eu vou acompanhar o paciente. Para eu acompanhar esse paciente assim, depois, aí eu mudo a classificação, né? Em vez de usar a classificação de risco, eu vou usar a famosa classificação dinâmica. E como o nome está dizendo, ela tem que ser aplicada em toda a consulta que você vai fazer no acompanhamento do paciente com câncer de tireoide, né? Esse paciente vai precisar de acompanhamento. Então você vai chegar, tá, beleza, vamos aqui, já fizemos esse primeiro tratamento, vamos esperar agora uns 4 a 6 meses para fazer uma reavaliação. Se for baixo risco, você pode até esperar mais, né, já fazer essa primeira reavaliação com mais tempo. Se for alto risco, também você pode antecipar um pouco e já pedir um exame ali com 3 meses para ver como é que foi a resposta. Embora numa dose terapêutica, até 6 meses a gente pode esperar uma queda de tiroglobulina ou uma redução de alguma lesão, tá? O efeito do iodo pode demorar um pouco mais. Então, vou fazer estratificação dinâmica. O que é estratificação dinâmica? Toda consulta eu vou pedir tireoglobulina, antitireoglobulina e ultrassom de tireoide, no mínimo, tá? Talvez eu precise de mais exame, mas aqui eu já dá um grosso da coisa, tá? Se for baixo risco, talvez eu nem precise de ultrassom, eu posso fazer só tírio, antitírio e pronto. Se for risco intermediário, aí eu peço ultrassom. Se for alto risco, eu já vou pedir, eu já sei que tem metástase, provavelmente eu vou pedir de tudo, tá? E aí a gente vai ter uns pontos de corte da tireoglobulina. Se a tireoglobulina for indetectável, né, abaixo de 0,2, antitírio negativa, e o ultrassom não tem lesão, aí eu boto resposta excelente. Resposta excelente é aquele paciente que nem tem evidência laboratorial, nem tem evidência de imagem. Ele não tem lesão mais. Ficou bom. Tá? Então, você vai fazer a casadinha daquela primeira classificação que você fez de risco e dessa classificação dinâmica. Se o paciente era baixo risco no começo e tem resposta excelente, aí você, tá ótimo, né? Resolvi a vida do paciente. Ele já era baixo risco e a resposta mostrou que está tudo certo, aí você pode espaçar essas consultas. Isso tem sido muito discutido nesses guidelines, a gente está esperando sair o guideline novo da ATA, mas deve espaçar aí para pelo menos 2 anos, ou às vezes até mais, em relação ao acompanhamento, tá? Se o paciente tem uma tireoglobulina que não está completamente indetectável, a gente chama de resposta indeterminada. É aquela tireoglobulina que está numa faixa que nem é alta para você dizer que tem lesão, nem é negativa completamente. Na resposta indeterminada, você tem que acompanhar o nível de tireoglobulina. Então, fiz uma primeira avaliação com 6 meses, espera mais 6 meses, faz de novo outra tireoglobulina, ou 3 meses se você acha que está subindo muito. Vê qual é o padrão de curva dessa tireoglobulina. Se a tireoglobulina está subindo,
aí ele já vai pular para bioquímica incompleta, né? Bioquímica incompleta quer dizer que o laboratório não teve a resposta completa. Então, ali indica que talvez tenha alguma doença residual, eu tenho que fazer tomografia, tenho que fazer ultrassom, tenho que ir atrás de exame para achar a lesão, tá? Se era indeterminada e continua indeterminada, aí tá de boa, mas se está subindo e passa para uma faixa mais alta, né, acima de 1, a tireoglobulina suprimida, num paciente que tomou iodo, ou acima de 5, se o paciente não tomou iodo, tá? Então, se tomou iodo até 1 é indeterminada, se tomou iodo até 5 é indeterminada. E se subir disso, seria bioquímica incompleta, que aí valeria a pena fazer exames complementares a mais. Se tiver lesão, fiz ultrassom, tem um linfonodo, tem lesão no pulmão. Se você tem o diagnóstico, aí sim é a resposta estrutural incompleta, né? Que aí você tem uma lesão, tem uma metástase, tá? Então aí você se preocupa mais e muda um pouco. Então aí a gente vai chegar na história. Se a gente já fez essa estratificação dinâmica e tem metástase, né, sempre aquelas que pensa o raciocínio é esse, né? O laboratório é para indicar um risco de ter uma metástase e a partir você detectou a metástase, aí você vai tratar a metástase, né, que aí muda um pouco. Cá tem outra pergunta: paciente com carcinoma papilífero baixo risco sem sequela pós-cirurgia tem direito à isenção do imposto? Mas eu confesso que eu não sei, porque assim, se tem neoplasia, teoricamente, se é câncer, teoricamente ele vai ter, pode ser avaliado em relação a isso, mas se ele está curado, não tem mais doença residual, eu acredito que não, mas assim, confesso que eu não sei dessa parte legislativa aí da história, tá? Pesquisa de corpo inteiro, o Ramon está perguntando qual seria o momento mais indicado de realizar. Ramon, assim, a pesquisa de corpo inteiro é esse exame que a gente fala sempre PCI, tá? Ou varredura. A gente usa esses sinônimos, tá? A pesquisa de corpo inteiro você vai fazer sempre que você der iodo, obviamente, né? Ela cabe nessa primeira dose, se você viu que tem alguma doença residual ou se é um risco intermediário e você optou por dar iodo, aí tem a PCI, tem a varredura, a cintilografia, tá? A pesquisa de corpo inteiro é por cintilografia, tá? No acompanhamento de longo prazo, perdeu o papel quase que completamente. O pessoal da medicina nuclear que não brigue comigo, tá? Mas assim, os guidelines colocam que se você já tem uma resposta excelente laboratorial, você não precisaria fazer cintilografia, não precisaria fazer pesquisa de corpo inteiro. Existia uma conduta, e tem alguns estudos que mostram isso, que tipo assim, se você não for lá, era risco intermediário e deu resposta excelente, a tireoglobulina caiu, negativou e tal, mas você fez uma primeira dose de iodo lá no começo e teve uma captação cervical, e aí a tireoglobulina negativou. Aí a tireoglobulina negativou, mas o pessoal fala que essa tireoglobulina é suprimida, porque o TSH está baixo, né? Você está tratando, o TSH está lá 0,1, 0,2. Então o pessoal da medicina nuclear tem alguns estudos mostrando que quando você estimula, quando você faz a cintila, que o TSH sobe, a tireoglobulina também sobe. Então tem ali um percentual de paciente que pode ter essa tireoglobulina que estava negativa porque estava suprimida, tá? Só que a gente não tem evidência na literatura de mostrar que isso faça diferença na vida do paciente, assim, em relação à sobrevida, em relação a longo prazo, tá? É muito difícil conseguir isso, né? Assim, você dizer, câncer de tireoide, se a mortalidade é muito baixa, você fazer uma medida que vai mudar a mortalidade, é quase impossível. A gente precisaria ter um N altíssimo, um follow-up muito longo. Então fica meio nessa questão de escola. O pessoal da medicina nuclear gosta de fazer pelo menos uma vez com um ano, principalmente no risco intermediário, no baixo risco não, mas a recomendação das diretrizes é que não precisa fazer, que a tireoglobulina já é suficiente, tá? Essa seria a principal recomendação assim, atual, tá bom? Então a gente já fez a estratificação dinâmica e aí quando tem metástase, o que é que eu vou fazer? Como é que muda a história? Se o paciente tem metástase, aí a classificação dinâmica fica um pouco perdida. Por quê?
Porque quando ele tem metástase, eu tenho que ver aonde está a metástase e ver como eu vou tratar a metástase. Se dá para operar e tirar a metástase, é o melhor tratamento, tá? A cirurgia sempre é o melhor tratamento para metástase. Se for um sítio que dá para fazer radioterapia, você tem acesso a um serviço bom, pode tentar radioterapia. Se não, aí eu vou tentar tratar com iodo, tá? Lembrar que quando é metástase pulmonar, micrometástase muito pequenininha, ela responde bem ao iodo. Paciente jovem, abaixo de 45 anos, ou abaixo de 55, agora que mudou, né? Então ele geralmente responde ao iodo, vale a pena você fazer e tentar ir tratando. Se eu dou iodo, aí eu vou fazer a cintilo depois, ver se captou e vou fazer a tomografia e ver se as lesões estão diminuindo. A tireoglobulina perde um pouco o parâmetro, por quê? Porque se o tumor for agressivo, ele pode estar indiferenciando. Um tumor muito agressivo, ele perde ou ele para de produzir tireoglobulina, ele expressa menos a proteína NIT, que é a proteína que capta iodo, e expressa mais GLUT, que capta glicose, para ter um alto metabolismo e multiplicação. Então, o tumor mais agressivo, mais indiferenciado, ele pode cair tireoglobulina porque ele está indiferenciando e não porque está melhorando, tá? Então, a tireoglobulina fica meio perdida, eu tenho feito tomografia, e aí eu vou usar aqueles critérios do RECIST, né, que é uma classificação do pessoal da oncologia. Se tiver uma redução acima de 30%, eu digo que tem resposta parcial, né? Se cair mais de 30%, se desaparecer, resposta completa. Se ficar entre cair 30% ou subir 20%, é doença estável, e se aumentar mais de 20%, aí eu tenho progressão. Se eu tenho doença metastática e está progredindo, eu estou dando iodo e ela progride, então não adianta mais dar iodo, aí chama de iodo refratária, tá? Porque eu estou tratando, estou dando iodo e mesmo assim a doença está progredindo. Se a doença for iodo refratária, aí não vou tratar mais com iodo e vou ver, se tiver progressão, avaliar a possibilidade de fazer um tratamento dirigido, uma terapia-alvo ou o inibidor de tirosinquinase. O inibidor de tirosinquinase é muito ruim, é tipo uma quimioterapia, tem muito efeito colateral, tem sangramento, tem queda de cabelo, síndrome mão-pé, estoura tudo, é bem complicado, bem grave, difícil de acompanhar, tem muito efeito colateral e tem uma resposta, na maioria das vezes, não tão boa. Para o carcinoma diferenciado, o inibidor de tirosinquinase, primeira linha seria o lenvatinib, é uma droga mais potente do que o sorafenib, tá? Nesse caso, vale a pena fazer teste genético e investir um pouquinho, porque a gente tem algumas terapias-alvo. Então, se ele tiver uma mutação NTRK, se ele tiver BRAF, se ele tiver MET, se ele tiver alguma alteração ali de um driver oncogênico, que a gente tem uma terapia-alvo dirigida, ou seja, uma droga que atua contra aquela mutação especificamente, isso funciona muito melhor do que usar o inibidor de tirosinquinase. Então, o paciente que tem metástase, que não responde a iodo e está progredindo, tente fazer teste genético e tente mandar para alguém que, se você não, assim, é difícil, você pode fazer um acompanhamento conjunto, tá? Quem precisa, me coloco à disposição, tá? Quem tiver algum caso, tiver algum problema, pode mandar, a gente discute. Mas é ideal que esse paciente acompanhe num centro de referência, não precisa ser no meu consultório particular, né, como diz a história aí, mas um centro hospitalar de referência em relação a câncer tireoide mais agressivo, porque é um paciente que vai precisar de um acompanhamento um pouquinho diferente e é um paciente que tem realmente um risco de evolução negativa e de óbito, já que a maioria dos casos de câncer tireoide são curáveis ou controláveis, a gente tem que ter esses pacientes mais graves e acompanhar mais de perto, tá? Então, fechamos nosso acompanhamento, acho que aqui dentro dessas medidas aqui dos 30 minutos, a gente fez uma avaliação inicial, um planejamento inicial de esperar as 8 semanas e pedir aqueles exames iniciais. A gente faz a estratificação de risco de recidiva com o anatomopatológico, e com essa classificação a gente vai programar a dose de radioiodo e ver como é que vai responder essa dose inicial. Se vai tomar, se não vai, como vai ser a resposta, tá? Com a PCI, com a varredura aí, como a gente falou, com a pesquisa de corpo inteiro. Fez isso, a gente vai reclassificar usando essa estratificação dinâmica, e essa estratificação dinâmica vai ser feita em cada consulta subsequentemente para ver se o paciente está tendo uma resposta adequada, que aí esses marcadores vão gradualmente caindo,
ou se vai ter marcador ainda positivo, se está subindo e o que é que eu vou fazer de exame a mais, certo? Se tiver metástase, aí eu tenho que ver com a imagem mesmo, achar a metástase e ver se essa metástase está respondendo ou não, fazer a varredura, a pesquisa do corpo inteiro para ver se teve captação, e se depois na tomografia, aí eu repito a tomografia em torno de 4 a 6 meses após a dose, para ver se a lesão diminuiu ou pelo menos ficou estável, tá? Então, basicamente, seriam esses pontos que a gente vai ver. Eu vi aqui algumas dúvidas aparecendo, vamos tentar responder, tá? A Aline está perguntando sobre o segmento de lobectomia. Lobectomia, pessoal, tem ganhado muito espaço hoje. A gente sabe que o câncer de tireoide tem um risco um pouquinho mais baixo. Lobectomia é quando você faz uma cirurgia parcial, você tira só o lado da lesão ou o lado mais o istmo do lado que teve a lesão maligna, tá? A lobectomia cabe bem numa lesão única, obviamente, intratireoidiana, que não tem evidência de metástase nem linfonodal, nem metástase à distância, obviamente. E aí você faria a lobectomia e curaria. Qual é a vantagem? Alguns pacientes não ficam com hipotireoidismo, não precisam de hipolevotiroxina, alguns precisam ainda. Não tem risco de hipopara, né? Porque você de todo jeito vai preservar pelo menos 2 glândulas do outro lado, né? Hipoparatireoidismo, que é uma complicação da cirurgia do câncer de tireoide. E aí fica desse jeito. O problema disso é que a tireoglobulina, que é a melhor ferramenta para acompanhar câncer de tireoide, fica meio perdida nisso. Tem um estudo, o pessoal aí do Rio, Denise Momes, lá no Memorial Sloan Kettering, que botou um ponto de corte de 30, mostrando que abaixo de 30 seria mais ou menos seguro, tá? Mas aí, nesse caso de lobectomia, vai caber muito essa história de follow-up, né? De você acompanhar os níveis. Tem que checar se o paciente não tem Hashimoto, se não tem alguma coisa autoimune na tireoide, porque, vamos dizer, o paciente tem Hashimoto, tu fez uma lobectomia, aí o Hashimoto pode, alguns episódios de uma imunidade um pouquinho diferente, subir mais a tireoglobulina, baixar mais, então fica um pouco confuso ali, você perde um pouquinho esse parâmetro, tá? Então, assim, na lobectomia, o acompanhamento seria mais nessa história de níveis séricos, mas se você indicou lobectomia, você já fez uma avaliação bem feita antes, né? Assim, em relação a checar se tem linfonodo, se tem alguma coisa. Então, se não tinha nada e você indicou lobectomia, pode ficar olhando o outro lobo lá, faz ultrassom, vê se não vai aparecer nódulo nenhum. Se não aparecer nenhuma lesão no lobo, é muito, assim, não vou dizer muito, né? Mas é pouco provável que vai aparecer um linfonodo ou aparecer outra coisa à distância, se não tinha achado na primeira vez, né? Então, se a indicação da lobectomia foi ok, tá, provavelmente o segmento também vai ser bem ok, o nível, assim, as respostas, a literatura mostra bem isso, tá? Suelen tá colocando aqui, tiroidectomia 5 anos, fez um esvaziamento cervical 90 dias, então foi uma recidiva, né? Mantém tireoglobulina 14, linfonodo atípico. Radioablação seria a opção para esse linfonodo? Pode ser, né? Assim, se for um único linfonodo, veja, uma tireoglobulina de 14, para ser um linfonodo só, é pouco provável, tá? Assim, geralmente, aí é meio opinião de especialista, se o paciente está com TSH dentro da faixa, alvo, se eu estou supondo, tem metástase, então deve estar com TSH pelo menos ali na faixa de 0,1, 0,2, se não tiver suprimido. E mesmo assim, uma tireoglobulina de 14 geralmente indica que tem algumas lesõezinhas a mais, tá? Vale a pena, pescoço, fazer uma tomografia, e aí você vai avaliar se vai dar iodo ou não, porque a história de se você dá uma tomografia com contraste, você tem que adiar o iodo radioativo depois, né? E aí você precisa ver se tem, planejar direitinho, se é um linfonodo único ali, maiorzinho e tal. Aí você pode, não quer operar, pode fazer radioablação, tem estudo com radiofrequência, tem estudo com injeção de etanol, tem um monte de coisa aí possível, tá? O radiodo pega pouco linfonodo, o iodo radioativo, né? Então assim, é difícil a gente curar a metástase linfonodal com o radiodo. Se dá para fazer, a melhor opção seria cirurgia. Se for um linfonodo superficial, você pode puncionar o linfonodo e ver se vai confirmar que a doença residual, né? A citologia do linfonodo, ela tem uma sensibilidade um pouquinho menor,
aí vale a pena dosar tireoglobulina dentro do linfonodo, né? Você aspira, aí lava a agulha e dosa a tireoglobulina. E aí, se você encontrar tireoglobulina no linfonodo, indica que é metástase, né? Também. Isso aí ajudaria, tá bom? Anti-TPO de 1180, como conduzia? Pai, conduza preferencialmente pela direita, que for para a esquerda, bate, né? Como diz a história. O anti-TPO não tem nada, pessoal. Assim, o anti-TPO é um marcador de Hashimoto, tá? Ele marca tireoidite de Hashimoto. Então, assim, tireoidite de Hashimoto é uma condição que existe risco de evoluir para hipotireoidismo, tá? Então, a gente checa o TSH. O TSH está normal, acabou, assim, vai ficar acompanhando o TSH. Tem situação particular, mulher em idade fértil, por conta de gestação, que aí a gente sabe que o anti-TPO pode ter algumas interferências em relação à fertilidade, ao maior risco de aborto, mas assim, não existe tratamento para anti-TPO, tá certo? Assim, um monte de gente maluquinho por aí vai falar, não, vamos usar selênio, vamos usar sei lá o quê, vamos usar várias coisas. Não tem muita assim, evidência de que tratar o anti-TPO vai mudar algum prognóstico, tá? É um marcador, mas tratar ele não necessariamente vai mudar nada, tá? Se o TSH estiver na faixa normal, é só acompanhar o TSH, tá? E aí gestação depois a gente pode discutir, né? Então a faixinha de normalidade um pouquinho mais baixa e tal, a gente pode ver depois. Mas assim, anti-TPO positivo não quer dizer que está doente, tá certo? Quer dizer, o Hashimoto, ali, a história da imunidade tem aquela associação, mas você tem que acompanhar o TSH mais de perto. E pronto, tá? Assim, a condição seria essa, checar se vai ter hipotireoidismo ou não. Em relação ao câncer de tireoide, é controverso, não tem uma relação também tão bem estabelecida. O que tem é o antitireoglobulina, né? Que aí bloqueia a história da tireoglobulina. Para a tireoidectomia parcial, para a lobectomia é esse ponto, Luana. Seria 30, é o ponto de corte que tem alguma referência na literatura, mas seria mais importante ainda do que o 30, seria você, fiz uma primeira tireoglobulina com 8 semanas após a cirurgia. Mesma conversinha, espera as 8 semanas, faz a tireoglobulina. Aí vamos dizer que vem uma tireoglobulina de 15. Aí você acompanha, daqui 4 meses, 6 meses, você dosou de novo. Essa tireoglobulina de 15 sobe para 25. Aí daqui a um pouquinho sobe para 29. Então, se a tireoglobulina estiver subindo, aí você vai se preocupar mais, né? Assim, porque você não deveria ter uma subida. Repare que para acompanhar a tireoglobulina tem que manter o TSH sempre na mesma faixa, porque se o TSH subir, aí pode estimular e a tireoglobulina subir um pouquinho mais, né? Então tem que ter um laboratório confiável, sempre fazendo o exame no mesmo laboratório, para não ficar, já que você vai comparar um com o outro, e tentar manter na mesma faixa de TSH. No segmento, Maria da Glória, faltou tua pergunta aqui, Flor. Tu veio no segmento quando solicitar dosagem, não sei de que aqui, acabou. Chegou aqui, da tireoglobulina estimulada. Você vai aproveitar a oportunidade de, se você for fazer cintilografia, fazer a tireoglobulina estimulada. Mas a rigor, pelo guideline, a gente não precisa dosar a tireoglobulina estimulada. A gente pode dosar a tireoglobulina com o uso normal da levotiroxina, manter a faixinha lá baixinha e pronto. Quando eu estimulo, sobe. Assim, acho que a minha monografia da tempo da residência foi sobre isso. Eu ajudei em alguns trabalhos lá no hospital. A gente tem um serviço de medicina nuclear muito legal, e a gente fez algumas coisas com tireoglobulina estimulada, mas assim, a literatura não mostra que isso tem mudança no desfecho final do paciente, né? Assim, em relação à sobrevida, alguma coisa nesse sentido. Então, muitas vezes, a gente, às vezes, assim, exagera ou exagerou em relação ao tratamento. A gente tem que pensar que esse paciente, em geral, tem uma boa resposta e que a gente acompanhar a tireoglobulina suprimida, não tem problema, tá? Se a tireoglobulina vem baixa, menor que 0,1 após tireoidectomia total, não tem necessidade, tá? Se a tireoglobulina está negativa, com anticorpo negativo, obviamente, né? Porque senão seria um falso negativo. Se ela estiver baixinha, não teria talvez necessidade nem de fazer a primeira dose, tá? Então, assim, hoje em dia, a gente, com a tireoglobulina negativa, a gente fica bem tranquilo, bem sossegado, tá bom? Tireoidectomia total mais iodo, não entendi. Tá, sim. Como eu disse, se você fez tireoidectomia total iodo, se vir menor que 0,1, sossegue o coração. É só acompanhar o valor e pronto, certo?
paciente com variante folicular encapsulada, áreas focais de invasão, tireoglobulina 0,1, tiro negativo. Não. Essas áreas focais de invasão, se é uma invasão macroscópica vista pelo cirurgião, classifica no TNM como T3, tá? Se é uma invasão microscópica, fica naquela dúvida em relação ao risco intermediário, porque extensão extrateroidiana seria risco intermediário. Mas se é risco intermediário e você faz a avaliação laboratorial, tireoglobulina 8 semanas depois, e vem completamente negativa, se foi só essas microfocos de invasão, pode sossegar sem maiores problemas, tá? A gente tem alguma invasão capsular, mas assim, tem que pensar também até nisso, assim, se invade a cápsula ou se ultrapassa a cápsula e invade tecido adjacente, tá? Porque invadir cápsula, beleza, assim, geralmente tem invasão, né? Um tumor capsular tem uma invasãozinha de cápsula, mas se não ultrapassa a cápsula, não está extravasando para canto nenhum, tá bom? Então, assim, não precisaria dar iodo, opera e vê a tireoglobulina. Dr. João Gomes, TSH alto, T4, T3 baixo, antitrabe alto. Paciente com perda ponderal, sintomas adrenérgicos, perda ponderal significativa. Trataria o quê, camarada? Assim, o TSH alto, T4, T3 baixo indica hipotireoidismo, tá? O hipotireoidismo ele pode agravar quadros de transtorno de humor, tá? Então, talvez, esse caso que você está descrevendo, é um paciente que tivesse um transtorno de humor mais importante, talvez essa história dos sintomas adrenérgicos seja de nervosismo, talvez a perda de peso seja por anorexia mesmo, o paciente não está se alimentando, mas aí se o T4, T3 está baixo, ele tem hipotireoidismo, ele não tem hiper, né? O TRAB, lembrar que o TRAB está relacionado mais à doença de Graves, que seria do hipertireoidismo, mas existe o TRAB inibitório, tá? E aí, assim, teria que, dentro de um cenário onde o laboratório é de hipo, né? TSH alto, T4, T3 baixo, esse TRAB vira, nesse contexto aí, ou é um TRAB inibitório, ou é um paciente que tinha Graves e tratou, né? E por alguma razão ficou desse jeito. Mas aí não seria muito nessa relação, não. Eu trataria o hipotireoidismo, tentaria tratar para normalizar a função tireoidiana, tá? Porque aí pode até o sintoma psiquiátrico ter a ver com isso. Agora vem ao contrário. TSH suprimido, T4, T3 normais, TRAB positivo. Tá. Então ele tem TSH suprimido. Então mudou a história. Se o TSH está baixo, João, aí ele tem hipertireoidismo, tá? Aí tem indicação de tratar, tá? E do mesmo jeito que o hipertireoidismo também acelera um pouco, principalmente se o transtorno de humor for mais para ansiedade, ou para episódios maníacos, ou bipolar, pode ter essas situações a mais, tá? Carol, minha madrinha, boa noite. Boa noite, Carol. Existe um tempo limite para ioterapia pós-procedimento cirúrgico? Não tem nenhum tempo limite, inclusive ao contrário, né? Tem aquela conduta mais antiga, o pessoal era tudo louco, queria fazer iodo nas carreiras, porque achava que ia mudar a vida do paciente e tal. A gente não tem mais essa necessidade, tá? A recomendação seria esperar as 8 semanas no mínimo, porque aí assim, isso é um protocolo de esperar as 8 semanas para dosar a tireoglobulina e tal. Mas assim, se você fez e veio, por exemplo, sei lá, veio um risco intermediário aí na história, vamos dizer, uma invasãozinha de cápsula, pouquinho tal, ou veio sei lá, um BRAF positivo, perdido, vai que tu dosou, e aí veio o risco intermediário, e tu dosou uma primeira tireoglobulina, veio 1 e pouco, veio a tireoglobulina ali baixinha, mas positiva. Você pode não fazer iodo, esperar, ver curva de tireoglobulina, sem problema, ou o paciente desapareceu, voltou um ano depois, pode fazer. Agora, obviamente que o ideal é que o paciente não perca esse acompanhamento, né? A maioria dos casos que a gente vê mais grave, que chega com metástase mais assim, importante, boa parte deles teve alguma falha aí de acompanhamento, perder consulta, perder segmento, isso é ruim, né? Assim, então tem que fazer o acompanhamentozinho de perto. Eu vi, João, deu errado, mas é isso aí, tem que tratar o hipertireoidismo, tá? Porque aí tem que fazer. Quando solicitar o T3, muito poucos casos a gente precisa dosar T3, tá? A gente dosa T3, por exemplo, no caso lá que o João falou,
TSH suprimido, T4 baixo, vamos dizer, só preciso T3, ou só preciso T4, TSH. Tem hipertireoidismo subclínico, né, quando o T4 está normal e o TSH está baixo, aí tem indicação de dosar T3, porque se o T3 vier alto, ele tem hipertireoidismo, senão não tem, tá? O T3, o nível sérico dele, ele não necessariamente vai refletir o nível intracelular do hormônio, então assim, é um exame que tem uma série de limitações, o T3 livre é um ensaio muito ruim, tem muita falha, e às vezes você vai criar mais confusão do que ajudar, tá? Muita gente vai falar para aí, não, porque o T3 é importante, o T3 é que é hormônio ativo, realmente é. Mas o T4, ele entra dentro da célula, existe uma deiodinase, a deiodinase tipo 2, que é intracelular, e que dentro da célula o T4 se transforma em T3. Então esse T3, que realmente é o mais efetivo, você não tem como dosar dentro da célula, tá? Então, assim, tem que ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de cuidado na interpretação de T3, porque T3 gera uma certa confusão, sempre é um pouquinho polêmico, mas, assim, a recomendação aí não tem muito além dessa daí que eu te falei, não, tá? A minha internet caiu, não sei se respondeu, né? Respondi. Não sei se tu pegou a resposta. Se a tireoglobulina está negativa, não precisa dar iodo, tá? Vai lá. Indicação de usar tireoglobulina antitírio fora do contexto câncer tireoide? Não. Antitírio até pode, porque entra no mesmo contexto de Hashimoto, tá? Se tiver, sei lá, um antitírio positivo, um TSH subindo, não quer dizer que é câncer, quer dizer que pode ser Hashimoto, pode ser uma tireoidite crônica, e ele pode funcionar como um anticorpo, como um anti-TPO, tá? Mas não precisa. Fora desse contexto, não, tá? Principalmente porque se ele ainda tiver tireoide lá, óbvio que a tireoglobulina vai vir positiva, né? Existe muito movimento em relação à redução do excesso de exames, tá? Lá em casa, assim, o pessoal pede muito exame mesmo, e meio isso, né? Assim, além de tudo, cria uma certa falha, você acaba tratando o que não precisa, e excesso de medicação atrás, né? A Carla está perguntando, tireoglobulina 1.8 após 12 semanas de 100. Aguardar mais 12? Não, depende de como estava antes do 100, tá, Carla? Assim, se tem 12 semanas após uma primeira dose de 100 mg/ri, se sua tireoglobulina inicial tivesse mais alta, eu suponho que estava, porque se deram 100 mg/ri, eu acho que estava uma tireoglobulina um pouquinho maior. E você agora está com 1.8, dá para esperar um pouquinho mais e repetir, ver se vai manter curva de queda. Se a tireoglobulina fica estável nessa faixa, até 2, 3, a gente não precisa estar dando iodo. Pensar que o iodo não é tão curativo, é mais para estabilizar a doença, e o iodo, assim, não tem... A rigor não tem tanto limite, mas tem, né? Se você ficar dando iodo, é radioativo, tem risco de fazer um tumor secundário, óbvio que é com doses bem mais elevadas, mas você às vezes está queimando etapa, né? Você está gastando o tratamento antes do tempo, e vai que depois precisa e tu já usou demais no começo, entendeu? Tinha hiper, tomei o medicamento, fiquei com hipo, parei o medicamento, voltei ao hiper. Renale, assim, talvez o medicamento tivesse muito forte, mas a gente tem marcadores, que aí no caso o TRAB, é um marcador de hipertireoidismo. Se o TRAB é positivo e você tira o medicamento, ele vai voltar a ter hiper, né? Tem que fazer uma consulta aí mais organizada para dar um diagnóstico mais certo de qual é a causa do hiper, tá? Porque mais importante do que saber se tem hiper ou não, é saber se esse hiper é de doença de Graves, que é esse que tem TRAB positivo, uma tireoide grande, ou se é um plano, é um nódulo que capta muito iodo, e aí nesse caso o tapazol, a droga antireoidiana, nem serve tanto. O tratamento seria mais o tratamento definitivo. TIRADS 1, 2, 3, 4. Tem muito TIRADS aí. Só pode ser um número, não pode ser todos os números não, tá, William? TSH 5.9. Não, cintilografia não. O TSH alto, ele implica um maior risco em relação ao risco de malignidade, tá? Tem anticorpos positivos, os dois, provavelmente é um Hashimoto, e aí está evoluindo para hipotireoidismo, tá? Agora, aí tem que saber se esse nódulo é TIRADS 1, 2, 3 e 4. Qual dos 4 é, né? Assim, se for TIRADS 4, você vê o tamanho para ver se vai precisar funcionar, tá bom?
Tireoglobulina após 5 anos, tireoidectomia, iodo baixo, menor que 3, só manter, pode só manter. Se a tireoglobulina não negativa e você está preocupada, pode fazer uma dose ablativa para baixar, mas se ela está estável nesse nível e era baixo risco no começo, não é obrigatório fazer não, tá? Pode só acompanhar, não tem problema. Eu tô vendo, já tem 5 anos e até agora não apareceu nada, veja, é um exemplo claro de que não tem agonia em relação a tratar iodo. Uma tireoglobulina dando ali 2, 3, durante 5 anos de follow-up e não apareceu nenhuma lesão, né? Então o ultrassom tá limpo, não tem nada, pode só ficar acompanhando mesmo, tá? Em idoso, qual é o TSH limite para medicar? Depende. Se for para hiper, a gente geralmente trata, se for para hipo, para cima, né? A gente geralmente acima de 10 trata, se for muito idoso, aí vai mais para cima, às vezes a gente nem trata, tá? E lembrar que com a idade, a tendência seria o TSH subir ao longo do tempo. Nódulos de 2,8 e quente. O nódulo quente, ele responde bem ao iodo. Então, assim, você poderia usar o iodo para tratar ou operar, tá? Sim, fica a critério. Se você der acesso fácil à cirurgia, pode operar também, né? Sim, é tranquilo. Mas tem que controlar o hipertireoidismo antes de operar, tá bom? Então, pessoal, respondemos aqui várias perguntas. 50 minutos já aqui conversando. Qualquer dúvida, qualquer questão a mais, pode mandar a gente via direct. A gente sempre está respondendo aí as perguntas de vocês. A gente sempre usa também, às vezes, para inspiração, para botar os casos nos stories. E estamos à disposição. Se quiser discutir mais coisa de tireoide ou de qualquer outra coisa, a gente vai discutindo, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.